A porta da casa bateu com violência, e quando pela rua estreita de Vila Serra, uma pequena cidade no interior de Portugal, onde o mar Atlântico se via ao longe nas colinas. António Oliveira, com apenas 25 anos, correu pelas pedras irregulares, o coração aos saltos, as lágrimas queimando os olhos. Atrás dele, as vozes da família ainda ressoavam como trovões. Sai daqui, seu degenerado. Não voltes nunca mais, gritara o pai, Manuel, o homem respeitado na vila, pescador e patriarca implacável. António tropeçou, mas continuou, a mala improvisada nas mãos, cheia apenas de roupas velhas e memórias que agora doíam como facas. Por dentro, António sentia um vazio que o engolia. Como pudera ser tão ingênuo? Aquele amor por Miguel, o amigo de infância que se tornara algo mais, algo profundo e proibido naqueles anos de 1985, quando Portugal ainda se arrastava para fora da ditadura, mas as mentalidades conservadoras apertavam como correntes. Eles tinham-se beijado escondidos nas dunas, trocado olhares que prometiam um mundo, mas alguém os vira. Um vizinho fofoqueiro, uma denúncia anônima, e tudo desabara. Eu amo, pensou António, enquanto o comboio o levava para Lisboa. Mas amor como este não tem lugar aqui. Sou um monstro para eles. O conflito interior rasgava-o, orgulho pela verdade que descobrira em si mesmo, versus a dor de perder a família, a terra, a identidade. Em Lisboa, António reinventou-se. Trabalhou em cafés, estudou à noite, encontrou uma comunidade discreta de homens como ele, que sussurravam sobre liberdade num país que ainda criminalizava indiretamente o que sentiam. Mas o exílio doía. Cartas não respondidas para a mãe, Maria, que em segredo chorava pela ausência do filho. Anos passaram, António conheceu Pedro, um homem gentil de Coimbra, e juntos construíram uma vida. Adotaram um menino órfão, Luís, em 2005, quando as leis começavam a mudar timidamente. Luís cresceu ouvindo histórias suavizadas do avô pescador, da vila à beira-mar, mas António nunca contava o motivo da ruptura. Um dia, prometia a si mesmo, voltarei. Mas não como fugitivo. Luís, com olhos castanhos herdados do pai adotivo, cresceu forte e determinado. Em Lisboa, viu o país mudar, descriminalização plena, uniões de facto, casamento em 2010. Ele próprio descobrira a sua orientação aos 16, e António, com lágrimas, abraçara-o. Nunca escondas quem és, filho. Eu escondi demais. Luís estudou direito, envolveu-se em associações LGBT, lutou por visibilidade. Mas dentro dele, uma ferida, o avô que nunca conhecera, a família que rejeitara o pai. Por que tanto ódio? Perguntava-se Luís nas noites solitárias. Se eu voltar lá, mudarei isso. Pela honra do pai. 20 anos após a expulsão, em 2005, Luís, agora com 20 anos, decidiu candidatar-se a vereador em Vila Serra. A cidade estagnara, conservadora, com jovens a emigrar. Ele via potencial, turismo, igualdade, progresso. Mas o regresso seria tormenta. António tremia ao saber. Não vás, Luís. Eles destruíram-me. Mas Luís, com voz firme, por ti, pai. Para que ninguém mais sofra como tu. O conflito interior de Luís era feroz, medo de rejeição versus a raiva justa pelo passado do pai. Eu não fujo. Eu enfrento. A campanha começou discreta. Luís voltou à vila, alugou uma casa modesta. As fofocas espalharam-se como fogo, o filho do António, aquele que voltou. Manuel, agora viúvo, idoso e amargurado, ouviu e sentiu o peito apertar. Arrependimento. Orgulho ferido. Maria, a mãe de António, falecida há 10 anos, nunca perdoara o marido pela expulsão. Manuel vivia sozinho, as redes de pesca abandonadas. O que fiz, murmurava às vezes, mas o orgulho calava-o. Luís conheceu Sofia, uma jovem professora local, aliada na causa da igualdade. Ela, bissexual, sofrera bullying na adolescência. Juntos, organizaram debates, falaram de inclusão. Mas opositores surgiram, o velho padre, conservadores da terra. Não queremos essa agenda aqui, gritavam. Luís sentia o peso, sou o filho do pecador. Provarão que herdei o defeito. Mas ele persistia, o amor pelo pai como motor.
Antônio, em Lisboa, sofria em silêncio, telefonemas diários cheios de angústia. Uma noite, Luís encontrou Miguel, agora casado por conveniência, infeliz. O teu pai foi o amor da minha vida, confessou Miguel, olhos úmidos. Fugi também, mas fiquei preso. Luís abraçou-o, sentindo a dor herdada. Vamos mudar isso. O conflito aprofundava-se. Luís amava a vila, mas odiava o que ela fizera ao pai. A eleição aproximava-se, tensão no ar. Manuel viu cartazes de Luís e sentiu o passado voltar como fantasma. Ele é como Antônio, pensou, o coração dividido entre rejeição antiga e curiosidade por neto desconhecido. As semanas de campanha intensificaram-se em Vila Serra, e Luís sentia o peso de cada olhar na rua. As pessoas sussurravam ao vê-lo passar, o jovem de Lisboa com sotaque citadino, mas traços familiares que lembravam Antônio. É o neto do Manuel, diziam, mas logo acrescentavam, filho adotivo daquele. Desviado. Luís engolia a dor, mas por dentro fervia. Eles julgam sem conhecer. O pai sofreu por ser honesto, e eu aqui, a pagar o preço novamente. O conflito interior era uma batalha constante, vontade de gritar a verdade versus a estratégia de conquistar votos com propostas concretas, turismo sustentável, apoio a jovens, igualdade para todos. Sofia tornara-se o seu pilar. Nas noites, após reuniões exaustivas, conversavam horas. Ela contava as próprias cicatrizes, escondida na adolescência, namoros secretos. Aqui, ser diferente é crime, dizia ela, voz tremendo. Luís segurava-lhe a mão, sentindo uma conexão profunda, não romântica, mas de almas feridas pelo mesmo preconceito. Vamos vencer juntos, prometia ele. Mas dúvida o assaltava, e se perdermos? O pai nunca me perdoará por reviver a dor. Antônio, em Lisboa com Pedro, não dormia. Telefonava diariamente, volta, Luís. Não vale a pena. Mas Luís respondia, vale por ti, pai. Para que possas voltar de cabeça erguida. Antônio chorava sozinho, o arrependimento de não ter lutado mais jovem corroendo, fui covarde. Deixei que me expulsassem. Pedro consolava-o, mas o passado era uma ferida aberta. Manuel observava de longe. Da janela da casa velha, via os cartazes de Luís, um futuro inclusivo para Vila Serra. O velho pescador sentia o orgulho rachar. Recordava o dia da expulsão, Antônio aos prantos, suplicando compreensão. Pai, amo como o homem ama a mulher. Manuel batera-lhe, gritara blasfémias. Agora, idoso, a solidão pesava. Maria morrera murmurando o nome do filho. Ele voltará um dia, dissera ela. Manuel calara-se, mas a culpa crescia como maré. Uma surpresa abalou a campanha. Miguel aproximou-se de Luís publicamente, apoiando-o, chega de esconderijos, declarou numa reunião. A vila ferveu. Escândalo. O antigo amante do Antônio apoia o filho. Opositores usaram isso como arma, panfletos anónimos, ameaças veladas. Luís sentiu medo real pela primeira vez. Vão destruir-me como ao pai. Mas também raiva, não recuo. Pelo Miguel, pelo pai, por mim. Num debate acalorado na praça, o adversário, um empresário local conservador, atacou, quer trazer à agenda de Lisboa, casamentos estranhos, adoções pervertidas. Luís, coração acelerado, respondeu calmo mas firme, quer uma vila onde ninguém seja expulso por amar. Onde famílias sejam respeitadas, independentemente de quem a é. Aplausos tímidos misturaram-se a vaias. Por dentro, Luís tremia, estou a expor tudo. E se me odiarem mais? Manuel assistiu escondido na multidão. As palavras de Luís ecoaram nele. Expulso por amar. Recordou Antônio criança, ajudando nas redes, rindo. Lágrimas vieram aos olhos do velho. O que fiz ao meu filho? Luís recebeu uma carta anônima, sai antes que te aconteça o pior. Medo, mas determinação maior. Telefonou ao pai, eles ameaçam, mas continuo. Antônio, voz quebrada, tenho orgulho de ti, filho. Mais do que nunca. Sofia e Luís organizaram um evento pequeno, conversa sobre diversidade, com testemunhos. Poucos vieram, mas Miguel falou abertamente do passado.
Perdi o amor da vida por medo. Não deixem que aconteça aos vossos filhos. Alguns jovens escutaram, olhos abertos. Mudança lenta, mas real. A eleição estava próxima. Luís sentia o alto da montanha-russa emocional, esperança versus terror de derrota. Se ganhar, o pai poderá voltar. Se perder, confirmarei que nada mudou. Manuel, numa noite de insônia, pegou no telefone antigo. Discou o número que guardara secretamente, obtido por terceiros. Antônio atendeu, voz surpresa. Quem fala? Manuel hesitou. Depois, sou eu. O teu pai. Silêncio pesado. Antônio chorou. Pai. Mas Manuel desligou, covarde ainda. Arrependimento mais profundo. Luís soube depois, por fofocas. Esperança acendeu-se, talvez o avô mude. A noite da eleição caiu sobre Vila Serra como um manto pesado, o ar carregado de expectativa e tensão. Luís esperava os resultados na pequena sede de campanha, rodeado por Sofia e poucos apoiantes fiéis. O coração batia descompassado, pensamentos a girar, e se tudo for em vão? Revivia a dor do pai para nada. Sofia apertava-lhe a mão, os olhos dela também marejados. Ganhaste já, Luís. Trouxeste conversa onde havia silêncio. Antônio e Pedro viam pela televisão em Lisboa, mãos entrelaçadas. Antônio murmurava preces ateias, o medo de ver o filho sofrer como ele próprio sofrera 20 anos antes. Não suporto perdê-lo também. Na vila, Manuel sentado na cozinha escura, rádio ligado baixinho. Não saíra de casa, mas escutava cada boletim. O orgulho antigo lutava contra o remorso que o consumia desde a chamada falhada. Os resultados começaram a chegar. Luís liderava por margem estreita. Aplausos na sede, mas ele calmo, sabendo que contagens finais decidiriam. O adversário contestava, alegando irregularidades. Tensão subiu. Luís sentiu o peito apertar. Vão roubar-me isto. Horas depois, anúncio oficial, Luís Oliveira eleito presidente da Câmara de Vila Serra. Vitória por poucos votos. Explosão de alegria na sede. Luís abraçou Sofia, lágrimas caindo. Conseguimos. Pelo pai. Mas por dentro, euforia misturada com incredulidade. Eu, o filho do expulso, agora líder desta vila. Notícias espalharam-se rápido. Antônio telefonou imediatamente, voz embargada. Filho. Orgulho imenso. Voltarei aí. Luís chorou. Vem, pai. A vila mudou por ti. Manuel ouviu no rádio. O neto. Eleito. Levantou-se devagar, pernas trêmulas. Saiu à rua, viu fogos de artifício improvisados. Pessoas celebravam, algumas surpreendidas pela vitória do jovem de Lisboa. O velho caminhou até à praça, onde Luís discursava. Prometo uma Vila Serra para todos. Onde ninguém seja julgado pelo quem ama. Manuel aproximou-se na sombra, vendo o neto, traços de Antônio jovem. Emoção o sufocou. Ele fez o que eu destruí. Dias seguintes foram de transição. Luís assumiu funções, propostas imediatas, eventos de inclusão, apoio a associações LGBT locais embrionárias. Oposição resmungava, mas Vitória legitimava-o. Uma surpresa, Manuel pediu reunião privada. Luís aceitou, coração dividido, raiva pelo passado versus curiosidade. Encontraram-se na casa velha. Manuel, olhos baixos, perdoa-me, rapaz. Expulsei o teu pai por medo, por ignorância. Luís gelou, sofremos muito por isso. Manuel chorou, sei. Quero conhecer o Antônio. Se ele quiser. Luís telefonou ao pai, o avô arrependeu-se. Antônio hesitou, dor antiga ressurgindo. Não sei se consigo. Conflito interior feroz, perdão versus cicatrizes profundas. Miguel visitou Luís no gabinete novo. Orgulho de ti. O Antônio ficaria. Mas Miguel escondia doença, anos de repressão cobrando preço. Sofia e Luís aprofundaram amizade, ela confessando amor por ele, platónico, de irmandade. Mudaste a vila. Mas ameaças anônimas continuavam, lembrando que mudança era frágil.
Luís organizou o primeiro evento Perito Pequeno. Poucos participantes, mas simbólico. Manuel apareceu, discreto. Passo enorme. António decidiu, viajaria à vila. Medo o consumia, e se me rejeitarem novamente? O comboio chegou à estação de Vila Serra numa manhã ensolarada, e António desceu com pernas fracas, Pedro ao lado apoiando. 20 anos de exílio terminavam, mas o medo apertava o peito como garra. E se nada mudou de verdade, pensou, olhando as colinas familiares. Luís esperava na plataforma, sorriso largo, abraço forte. Bem-vindo a casa, pai. António chorou nos braços do filho, emoção transbordando. A vila parecia a mesma, mas diferente, ruas mais limpas, turistas poucos, sinais de progresso que Luís iniciara. Caminharam até à casa alugada por Luís. Manuel esperava lá, convite mediado pelo neto. O reencontro foi tenso. António viu o pai envelhecido, olhos vermelhos. Filho, murmurou Manuel. António, voz fria inicialmente, destruíste-me. Mas Manuel ajoelhou-se quase, erro meu. Medo daquilo que não entendia. Lágrimas de ambos. Perdão lento, doloroso. Quero conhecer o teu neto de verdade, disse Manuel a Luís. Pedro sentiu-se intruso inicialmente, mas Manuel, esforçando-se, bem-vindo também. Mudança genuína, embora frágil. Luís enfrentava desafios como prefeito, orçamento apertado, oposição bloqueando projetos de inclusão. Uma petição contra a agenda gay circulava. Luís sentia peso, ganhei a eleição, mas batalha continua. Noites de dúvida, sou forte o suficiente. Miguel piorou, hospitalizado. Luís visitava-o, ouvindo histórias do passado com António. Ele era a luz da minha vida. António visitou também, reencontro comovente. Perdoa-me por não lutar mais, disse António. Miguel sorriu fraco, tu sobreviveste. Isso basta. Sofia organizou grupo de apoio local, crescendo devagar. Jovens saíam do armário, inspirados por Luís. Uma crise, igreja local recusou batizado de criança de casal lésbico. Escândalo. Luís mediou publicamente, defendendo igualdade. Oposição atacou, prefeito impõe valores estranhos. Manifestação pequena contra ele. Luís abalado, eles odeiam o que represento. António consolou, eu fugi. Tu ficas e lutas. Orgulho eterno. Manuel mudou visivelmente, contou histórias a vizinhos, defendendo neto. O Luís traz progresso. António e Pedro ficaram semanas, reconectando. António visitou dunas onde beijara Miguel jovem. Lágrimas de saudade e cura. Luís apaixonou-se inesperadamente, por Tiago, jornalista local que cobria campanha. Tiago, gay enrustido por medo, aproximou-se inicialmente por entrevista. Olhares, conversas profundas. Luís hesitou, como prefeito, posso ter vida privada. Conflito, amor versus escrutínio público. Primeiro beijo escondido, mas fofocas começaram. O prefeito com o homem. Luís angustiado, perderei tudo o que conquistei. A relação com Tiago floresceu em segredo, mas Luís sentia o peso constante. Quero gritar ao mundo que o amo, mas a vila ainda sangra preconceito, pensava nas noites solitárias, após dias exaustivos no município. Tiago, traumatizado por rejeição familiar antiga, compreendia, não presses. Eu espero. Mas paixão crescia, momentos roubados cheios de ternura profunda. Crise explodiu, foto anônima deles juntos circulou online. Escândalo. Prefeito gay corrompe vila. Oposição convocou protesto grande. Luís convocou conferência, sim, amo um homem. Isso não me desqualifica de servir-vos. Voz tremia, mas firmeza veio do amor pelo pai, por Miguel, por si. Apoio dividido, jovens aplaudiram, conservadores vaiaram. António apoiou publicamente, meu filho luta pelo que eu não consegui. Manuel, surpreendendo todos, apareceu ao lado, o neto é honra da família. Gesto redentor que comoveu muitos. Miguel faleceu dias depois, deixando carta a Luís, vive abertamente. Por nós.
Funeral pequeno, mas Luís falou, homenageando amores escondidos. Protestos acalmaram devagar, vitória moral para Luís. Projetos avançaram, festival cultural inclusivo planeado. Tiago e Luís decidiram assumir publicamente. Jantar familiar, António, Pedro, Manuel. Bênção emocional. Manuel, aprendi tarde, mas aprendi. Mas novo golpe, oposição moveu moção de censura, alegando desvio moral. Luís defendeu-se no plenário, discurso apaixonado sobre amor e igualdade. Votos apertados, sobreviveu por um. Exausto, mas vitorioso. Quase perdi tudo, confessou a Tiago, abraçando-o forte. Vila mudou, mais jovens ficaram, turismo cresceu com a imagem progressista. Sofia eleita vereadora. António decidiu ficar definitivamente, comprando casa pequena. Reconciliação completa com pai. Luís e Tiago planeavam futuro, mas sombra, eleições próximas, oposição fortalecida. Por dentro, Luís sentia gratidão imensa. O pai expulso, eu regressei triunfante. Amor venceu. Anos consolidaram mudanças em Vila Serra. Luís reeleito com maioria confortável, vila transformada, festival perianual atraía visitantes, economia florescia, jovens voltavam. Ele e Tiago casaram numa cerimónia simples na praia, família presente. António chorou de alegria, Manuel ao lado, orgulhoso. Manuel faleceu pouco depois, sereno, reconciliado. Obrigado por me dares neto e genro, dissera António no fim. Luís, agora pai adotivo de uma menina com Tiago, sentia ciclo completo. O que começou com expulsão termina em aceitação plena. Reflexões internas profundas, Luís olhava o mar, pensando no pai jovem correndo aquelas ruas. Sofreste para que eu vencesse. Amor, mesmo proibido, muda mundos. Vila Serra tornou-se exemplo nacional de progresso, histórias de superação inspirando Portugal inteiro. António, idoso agora, caminhava com Pedro, mão na mão publicamente. Finalmente livre. Tiago e Luís criavam família, ensinando filha sobre coragem no amor. Conflito final resolvido, entendimento que preconceito morre com gerações que ousam amar abertamente. Vila prosperava, feridas curadas, futuro luminoso. O filho do expulso tornara-se símbolo da redenção, provando que amor profundo, persistente, vence tudo.